Muito bom ver vocês aqui. Estamos aqui para uma viagem muito especial. E eu queria convidar você para viajar comigo. Uma viagem onde nós vamos conhecer um pouquinho mais da história, de onde e o fundamento, de onde surgiu e como surgiu o cristianismo, qual foi a continuidade dele nessa terra. Ok? Estaremos falando sobre um tema muito especial. E esse tema fala de um período entre 1620 a 1850. E eu gostaria que você, nesse momento, não piscasse o olho. Ok? Não piscasse o olho. Vamos comigo fazer uma grande viagem para o nosso conhecimento cada vez mais aumentar. Estou abrindo aqui a minha maleta para que a gente possa, e tenho coisas aqui grandiosas para você, coisas que você vai realmente ficar impressionado. Ok? Vamos fazer essa viagem? Tem dinheiro aí para mim? Muito bem. Olha, o meu nome é Van Robert e eu sou lá da Inglaterra. No lugar onde eu morava, estavam oprimindo demais a religião, estavam perseguindo os cristãos lá. Parecia aquela igreja de Roma antiga. Olha, e aí a partir desse momento nós tomamos uma decisão. Nos reunimos todos, e falamos: vamos fugir dessa terra e vamos para uma terra além-mar, onde não tem como, onde podemos explorar melhor, onde possamos ter liberdade de adorar o nosso Deus. E a partir daí foi em que nós juntamos e juntos com um grupo de irmãos cristãos pegamos um pequeno barco. Um pequeno barco. O nome desse barco se chama Speedway. Olha que barquinho. E com esse barco pequeno e um grupo de irmãos começamos a navegar para uma outra terra que se chamava a Inglaterra. E juntos navegamos para no meio do mar, muita dificuldade, e apertado todo mundo. Mas nós chegamos na Inglaterra. Chegamos na Inglaterra e lá encontramos um grupo de separatistas, irmãos como nós, que também estavam sendo oprimidos, não conseguiam adorar o Deus verdadeiro. E ali, juntos, nós precisaríamos sair dali. E resolvemos um lugar ainda mais longe. Mas o nosso barquinho era pequeno, era difícil a viagem, não tínhamos dinheiro. E ali conseguimos, com o tesoureiro da Companhia de Londres, falar com o empresário, que esse empresário, ele era o empresário que trabalhava com ferro, e ele patrocinou a viagem. Olha, quando ele patrocinou a viagem, aí eu preciso falar para vocês. Tivemos que deixar aquele barquinho, porque mais ou menos 102 pessoas, juntos, o nosso grupo com esses separatistas, eles começaram e conseguimos com o financiamento um barquinho muito maior. E nessa nossa viagem rumo à liberdade, nós entramos no outro barquinho, um barquinho maior. Esse aqui é o barquinho maior. Olha só, olha o nomezão, Mark Flower. Esse era o barquinho que foi muito maior. E 102 pessoas começamos durante 2 meses e meio. E vamos lá. Olha lá,
Olha, e todo o grupo, opa, a onda bate, mas a gente continua no barquinho. O barquinho Marquis Flower, esse foi o segundo barquinho que nós pegamos na Inglaterra, e depois de 2 meses e meio de viagem, nós encontramos o porto, como é que está escrito aqui? Provincetown. Meu inglês é um inglês rebuscado, então vocês têm que me ajudar, né? O inglês rebuscado. E nesse porto nós não conseguimos atracar. Tinha uma dificuldade, e sabe qual era a dificuldade? Nós tínhamos permissão para sair de onde estávamos, mas não tínhamos permissão para lá ficar. E aí o que fazer? Juntos nós redigimos um documento, e esse documento está aqui no meu barquinho. Olha, esse aqui é o nosso, nós redigimos esse documento que ficou valendo com o documento, o Pacto de Marquis Flower. Esse documento fez com que nós criássemos um país, um estado, leis. O nosso barco passou a ser um país, e esse documento, enquanto nós não tínhamos ele lá, a liberação da Inglaterra para andar nas terras dos Estados Unidos, na América, nós usamos esse documento, e então aí sim conseguimos parar no porto de Marquis Victoria. É o inglês rebuscado do nosso. E aí, nosso viajante, e aí nós entramos em terras de Alemar. Olha, deixamos o nosso barquinho e o nosso grupo chegou lá nas praias dos Estados Unidos. A partir do momento que chegamos lá, nós começamos a cultuar uma terra onde você tinha liberdade de cultuar, de trabalhar e ganhar o seu sustento. A partir desse momento, nessa terra, nessa hora, nós começamos a ter, irmãos, os erros se repetindo. Falamos sobre a viagem rumo à liberdade, e agora os erros começaram a se repetir. Começamos a perceber que coisas estavam acontecendo que não era correto. Para você participar do culto, você precisava, sabe o quê? Você tinha que vir obrigado, porque senão você tinha que pagar alguma coisa ou até ser preso se você não fosse o culto. E isso era aquilo que a gente vivia no passado, era aquilo que Roma fazia. Então, a partir desse momento, eu vou convidar alguns amigos que vai esclarecendo para nós essa história e essa caminhada. Quero convidar aqui um irmão que foi revolucionário nessa hora, o irmão Roger Williams. Por favor, pode entrar, Roger Williams. Roger Williams. Eu sou o Roger Williams. Eu chego a este continente para defender a liberdade religiosa. Olha só, tudo que nós precisávamos, a liberdade religiosa. Nós não tínhamos liberdade religiosa, e esse homem, um homem sincero e fiel, ele chegou lá e começou a falar: não, isso não pode acontecer, precisamos adorar por amor. Mas por que isso está acontecendo? E a colônia começou a se revoltar contra ele e ficar olhando para ele e falar: não pode. Ele, mas a Bíblia diz que nós temos liberdade. E ele ficou ali. Sabe o que aconteceu, amigos? Sabe o que aconteceu? Como ele foi julgado e ia ser preso, teve que correr e fugir. Teve que fugir para terras que ainda não tinha habitação, frio, inverno, neve, animais selvagens. E ele
Lá fugiu e fundou um estado. Olha que coisa impressionante, um único homem, como Deus conduz a história maravilhosamente. E esse homem, esse Roger Willis, a partir dali, ele começou a pessoas virem junto com ele para esse estado. Nesse estado começou a vir as outras colônias nos Estados Unidos começaram a perceber que aquilo que ele estava falando não era mentira, e começaram a adotar aquilo, até que o país inteiro aceitou a liberdade religiosa e colocou nas suas leis a liberdade religiosa. A partir de Roger Willis, levantando esta bandeira sobre a liberdade religiosa que eu e você temos hoje. Olha como essa história é atual. Olha como essa história vive o que você está vivendo. Por que nós estamos hoje aqui nesse dia com liberdade de adorar o Senhor? Porque se iniciou muito lá atrás. A partir do momento que ele fez isso, que Roger Willis fez isso, o povo começou a cultuar, e aí todos descobriram e ficaram sabendo na Europa que existia uma terra onde você podia ter liberdade religiosa, liberdade para trabalhar e receber aquilo que você tinha, liberdade para fazer todas as coisas. E milhares de pessoas entraram pela praia dos Estados Unidos e começaram a ocupar os lugares. E a partir daí eles começaram a igreja começou a esquecer da Bíblia. Começou a entrar dinheiro, porque muitas pessoas entraram para aproveitar isso, deixaram a Bíblia de lado. Deixando a Bíblia de lado, a igreja voltou a ser aquela igreja do passado, fria e sem jeito. E a partir daí, nesse momento, eu quero falar com vocês sobre o primeiro grande reavivamento na igreja, lá nos Estados Unidos. Quero convidar para falar para nós aqui o nosso irmão George Whitefield. Este homem foi responsável por coisas maravilhosas nas mãos de Deus. George Whitefield. Bom dia, crianças, bom dia, meninas e meninos, bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é George Whitefield. Vocês sabem por que aquele homem é defensor da liberdade religiosa? Porque homens como eu pregavam o evangelho ao ar livre. Por isso eu sou conhecido como o príncipe dos pregadores do ar livre. Eu sou de uma família muito pobre. Tive que arranjar emprego no colégio para poder estudar. Emprego este, que era um trabalho de servo. E com esse trabalho eu pagava meus estudos. Eu também tive o prazer de estudar numa escola onde o fruto do meu próprio trabalho eu podia pagar. E estudei com muita alegria. Muito bem. George Whitefield, pode ficar aqui. George Whitefield, ele começou a pregar de norte a sul nas praias norte-americanas. E por isso foi considerado até hoje o príncipe dos pregadores. George Whitefield, ele foi considerado o príncipe. E ele animou muitos pastores. Muitos pastores reavivavam a sua igreja através da pregação desse grande príncipe. E eu quero convidar também Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um desses pastores brilhantes e que foi reavivado e reavivou a sua igreja. Olá, amigos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia!
quando eu tinha a idade de vocês, eu já frequentava a faculdade. Aos 6 anos, eu estudei latim. Com 13 anos, eu já falava o grego e o hebraico. Eu fui pastor por 25 anos, preguei o Evangelho. E eu sou o responsável também. Eu tive um papel especial, um papel muito grande na formação do grande avivamento. E hoje eu sou conhecido como um grande filósofo americano. Qual é o meu nome mesmo? Quem se lembra? Jonathan Edwards. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham um bom dia. Muito bem, obrigado, Jonathan. Ele, a partir daí, irmãos, o grande primeiro reavivamento dos Estados Unidos já estava minando e florescendo, empolgando e levantando as igrejas. Olha, o Jonathan, ele era responsável, ele começou a fazer de uma forma tão especial que ele escreveu um livro de como a igreja dele estava se reavivando. E ele falava das fiéis maravilhas que Deus operava no povo. A partir do primeiro reavivamento, deu a origem a novas doutrinas, reformas na educação, e começaram a pensar nos missionários que iriam em outros lugares para pregar, porque a partir daí começou um grande primeiro reavivamento. Passado-se mais algum tempo, por volta de 1800 até 1850, o Espírito Santo derrama mais uma porção do teu Espírito lá nos Estados Unidos do Leste. Dessa maneira, só que nesse lugar foi numa situação diferente. Foi dentro de uma faculdade, lá em era a faculdade dos Estados Unidos em Vamos convidar aqui um jovem que se iniciou esse segundo reavivamento, que é Timóteo Dwight. Olha o Timóteo aí. E vamos ouvir o que o Timóteo Dwight tem a nos dizer nessa linda história de um segundo reavivamento, com reuniões evangelísticas dentro da faculdade. Paz no Senhor, irmãozinhos. Paz do Senhor. Eu me chamo Timóteo Dwight. Eu tive uma infância muito sofrida. Minha mãe teve que criar 9 filhos sozinha. E cedo, quando criança, eu tive que trabalhar para ajudar a minha família. Adulto, quando me tornei adulto, durante 40 anos, me tornei um pregador e preguei para mais de 100 milhões de pessoas. Uau! 100 milhões de pessoas, muito obrigado. Olha, 100 milhões de pessoas. E você sabe que eu fiquei fazendo essa contabilidade para saber quantas pessoas ele falava durante um ano. Você sabe que no município de São Gonçalo, onde você mora, tem 1.200.000 pessoas. Esse 1.200.000 pessoas, ele pregou para 100 mil. Mais ou menos ele pregava para 2 municípios de São Gonçalo por ano. E eu e você? Percebe? A partir daí tem mais um, muito interessante, Pedro Cartwright. Esse é bom. Vem cá, Pedro. Fala pra gente aqui. Com a chama do avivamento, um verdadeiro evangelista nessa história. Alô, crianças. Bom dia para todos. Eu vou fazer um ligeiro resumo da minha história, da minha vida voltada para Deus. Eu sou o evangelista Pedro Cartwright. Fazer evangelismo naquela época era muito difícil. Não havia estradas,
não havia condução, não existia nada do que existe hoje na vida moderna. Só existiam florestas e muitas feras selvagens, mas muitas feras selvagens. Mesmo assim, nós continuamos na nossa vida de evangelista. E eu decidi que nada, mais nada, iria me fazer mudar o pensamento, o propósito de seguir com aquela vida, a vida que Deus escolheu para mim. Amém? Amém. Muito bem, muito obrigado. Irmãos, um evangelista que pregava não nas cidades, mas ele pregava no interior. Ele ia naqueles lugares onde ninguém ia para falar